O milionário fica emocionado quando vê a pequena mendiga negra comprar balão com a última moeda. Era um dia ensolarado, quase surreal. O céu estava tão azul que parecia uma tela pintada a dedo. Entre o caos da metrópole, onde arranha-céus imponentes se erguiam como monólitos sobre o concreto ralo, o milionário solitário caminhava pelo parque. Ele, cercado por luxo e opulência, se sentia mais vazio do que qualquer um dos indigentes que passavam por ele, cuja miséria contrastava brutalmente com sua riqueza. Enquanto observava a vida ao seu redor, algo inesperado chamou sua atenção. Uma pequena mendiga negra, com cabelos desgrenhados e olhos que brilhavam como estrelas em uma noite escura, estava de pé em um quiosque de balões. Ela olhou para o vendedor e a última moeda que tinha em sua mão parecia pesá-la. A cena era quase mágica. O vendedor, um homem de meia-idade com um moro à porta, sorria enquanto amarrava um balão amarelo vibrante. O balão flutuava, como um sonho que se recusa a morrer. E a menina estendeu a mão trêmula, entregando a moeda com uma confiança que surpreendeu até a ela mesma. O milionário sentiu um aperto no peito. O que ele via era uma manifestação pura de felicidade, um momento de esperança em meio à adversidade. A pequena girava com o balão, sua risada ecoando no ar como música. Ele não podia evitar, algo dentro dele pulsava, como se sua própria infância ligada a pequenas alegrias ressurgisse. Com um impulso, aproximou-se da menina. "Oi, posso me juntar a você?" perguntou, o timbre de sua voz despido do habitual. "Comando." Ela o olhou com desconfiança, como se visse por trás de sua elegância um mundo de segundas intenções. "Por que você se importa?" respondeu ela, a vulnerabilidade em suas palavras cortando o ar. O milionário hesitou. Suas palavras escaparam como uma brisa leve. "Porque vejo você feliz." Mas antes que pudesse prosseguir, uma figura surgiu. Um assistente social, sua expressão crítica como um livro aberto. "Você, o que está fazendo aqui com uma criança?" Ele disparou, o tom raivoso como um trovão. A tensão aumentou como um fio prestes a romper. O assistente começou a questionar as intenções do milionário, apontando para a desconfiança que aquelas ações despertavam. "Não é o primeiro que quer aparecer como um salvador", disparou. O milionário se sentiu encurralado. Ele queria se conectar, entender a dor daquela pequena, mas foi a sua própria dor que começou a emergir. Ela, no meio daquela confusão, olhava de um para o outro, os olhos tremendo de medo. Ele pensava em suas próprias escolhas, no quanto havia se afastado de sua família em busca de sucesso. O balão colorido subia aos céus, como um sonho que escapava lentamente. "Você não precisa ter medo", ele murmurou. Então a menina, com um nó na garganta, começou a compartilhar um pedacinho de seu segredo. Mas antes que pudesse terminar, uma sirene distante cortou o ar, interrompendo o momento, e ambos ficaram paralisados, a incerteza pairando entre eles. O que viria a seguir? O futuro ainda era um mistério. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A sirene distante cortou o instante como uma faca afiada. O milionário e a menina trocaram olhares. O coração dele pulsava acelerado. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas sua expressão era de puro medo. O assistente social continuava a encará-lo com desconfiança, e o ambiente ao redor parecia mergulhar em um silêncio pesado, como se o universo estivesse aguardando um desfecho. Então, algo inesperado aconteceu. De repente, um grupo de homens se aproximou, uniformizados, com expressões sérias e decididas. O líder, um homem robusto, com um olhar duro, entrou na cena como um furacão, interrompendo a conversa. "Estamos olhando por vocês",
disse ele, apontando para a menina. Ela não deve estar aqui. A menininha encolheu-se, segurando o balão como se fosse a única coisa que a mantinha ancorada na realidade. Por favor, foi tudo o que conseguiu dizer em meio a um nó na garganta. O milionário sentiu o desespero dela como algo físico. Ele queria agir, mas estava paralisado. Ela precisa de proteção. Oração, a tensão entre o assistente social e os novos rostos emergiu como um campo de batalha. O milionário franziu a testa, tentando entender o que estava acontecendo. Que tipo de proteção? Perguntou, a voz seguida de uma incredulidade autoimposta. Ela vive nas ruas, e nós a temos de trazer de volta, respondeu o líder, a determinação em seu tom quase palpável. O milionário fez uma conexão. Você quer tirar ela de onde ela encontrou um pouco de alegria? O homem arregalou os olhos. Havia ali uma faísca de confusão, mas isso logo foi substituído por uma frieza inabalável. É essa a nossa missão. Muitas vezes não se vê o que está por trás do sorriso. Essa menina está em perigo. E para a surpresa de todos, nesse momento, a pequena mendiga ergueu a cabeça como uma tempestade. Eu não estou em perigo. Eu só queria um balão. Sua voz ressoou na tranquilidade do parque. Uma onda de tensão tomou conta de todos. O milionário percebeu que não era apenas a vida da menina em jogo. Era o que ela representava. Uma história, uma luta e talvez uma conexão que ele nunca soube que precisava. O assistente social tentou intervir, mas a criança, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou diretamente para o homem que pertencia ao mundo da riqueza. Por que você não me ajuda? Você que pode! Ele hesitou, uma carga de emoções passando por ele como relâmpagos em uma tempestade. Antes que conseguisse responder, o grupo de homens avançou, decididos. Vamos levar você para um lugar seguro, garotinha. E com essa frase carregada de intenções, uma revolta silenciosa explodiu em seu coração. E foi no meio daquela confusão que surgiu a reviravolta. Uma mulher apareceu à distância, suas feições inconfundíveis pela semelhança. O milionário congelou. Sua mãe. Ele não havia anos. Um passado que ele tinha deixado para trás. Alissa! Gritou ela, correndo em direção à menina. Você não pode estar aqui. A identidade da criança desabou como um castelo de cartas. A pequena mendiga não era uma estranha, mas sua própria irmã, que ele julgou ter perdido para sempre. O milionário sentiu o mundo girar. Uma mistura intrincada de amor, culpa e uma dor profunda preenchia o ar entre eles. O que isso significava para ele? O que ele faria agora? A revelação o fez querer dar um passo à frente, mas a confusão estava fora de controle. O que antes era um momento de conexão se transformou em um labirinto de emoções e as sombras do passado começaram a cobrir o presente. O futuro se tornava um mistério em meio a gritos e lágrimas. E mesmo com a revelação, a verdadeira batalha ainda estava por vir. Enquanto a sirene soava, ali perto, o milionário percebeu que não havia como voltar. As consequências daquelas escolhas o aguardavam. O milionário congelou, os olhos fixos em Alissa, sua irmã, a mágoa e o amor colidindo dentro dele. "This is not true." Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Mesmo em meio à confusão, as palavras dela ecoavam, e o tempo pareceu estagnar. A menininha, segurando o balão, piscou em confusão, como se o mundo ao redor tivesse perdido o foco. "Você não pode estar aqui", gritou a mãe, a expressão de desespero transformando seu rosto. "Alissa, vocês estão procurando por você. Tem muito a explicar." O homem robusto hesitou, a surpresa em seu olhar entrelaçando-se com a determinação. O assistente social, antes feroz como um leão, agora estava em silêncio, incapaz de quebrar a tensão palpável no ar. Alissa olhou de volta, um jogo de emoções dançando em seus olhos. "Por que você não me procurou?" A dor em sua voz cortou o coração do milionário. "Eu esperei por você." Ele queria avançar, mas o peso da confusão o imobilizou. E antes que pudesse formular uma resposta, um grito estrondoso quebrou o silêncio, vindo do final do parque. Todos se viraram. No horizonte,
Nuvens escuras se formavam rapidamente, e um grupo de jovens com semblantes violentos apareceu, zunindo como abelhas irritadas. Eles estavam armados. Suas intenções visíveis na maneira como se moviam, recheados de raiva e adrenalina. "Peguem a garota!" gritou um deles, apontando para Alyssa. O ambiente virou um campo de batalha. O milionário, ainda em choque, sentiu o medo invadir seu corpo. "Corra!" gritou ele para Alyssa, que estava paralisada em horror. Sem pensar, ele a puxou para seu lado, mas a jovem também havia visto os homens. "Você não pode me levar!" gritou, já tomando uma posição defensiva. O milionário, atordoado, olhou para os outros, até que um deles avançou em sua direção, a mão armada e o olhar letal. "Saia do caminho!" ele ordenou, a voz rouca e ameaçadora. O milionário sentiu uma onda de energia correr por seu corpo. Seu coração pulsava em desespero. "Ela é minha irmã", mas logo a brutalidade da situação começou a puxar o tapete sob seus pés. Os homens se deram conta do que estava acontecendo. Um milionário se preocupando com uma mendiga? O mundo tá de cabeça para baixo. Um deles zombou. Nesse momento, a mãe de Alyssa, em um ato de coragem, se jogou na frente da filha. "Deixem ela em paz! Levem-me, mas deixem ela!" A súplica carregava um peso insuportável, e a expressão de Alyssa se transformou em desespero. "Não, mãe!" A palavra ecoou como um grito cortante no vazio. Um silêncio profundo envolveu a cena, enquanto todos respiravam atenção. O grupo de homens hesitou, trocando olhares desconfiados entre si. O milionário sentiu uma raiva crescer dentro dele, mas não podia agir. Com Alyssa ao seu lado, a situação já era complexa. Foi então que, como um relâmpago iluminando a noite, uma figura familiar surgiu entre a multidão. Um dos jovens que antes se preparava para atacar parou abruptamente, a expressão se transformando em choque. "Brad?" A pergunta sussurrada de Alyssa quebrou o espaço. Ele era o filho que ela não sabia que tinha. Brad, um dos adolescentes, virou-se para o milionário e a confusão se espalhou como uma mancha de tinta. "Mãe, é você?" A revelação desdobrou-se sob a tensão, o riso da menininha e o balão desgrenhado no ar parecendo à vista de todos, enquanto a batalha em torno deles se transformava em um campo de emoção. E ali, cercados por gritos e desespero, o milionário percebeu que a realidade que ele conhecia desmoronava. Alyssa não era apenas a mendiga que ele havia visto, mas um laço de amor perdido, um passado que nunca foi enterrado. E agora, no meio desse turbilhão, tudo o que ele poderia fazer era encarar o caos que sua vida se tornara. As sirenes da polícia se aproximavam, mas ele não sabia se queria que aquele momento acabasse ou se temia ainda mais a verdade que poderia vir à tona. O futuro os aguardava, cheio de segredos e a incerteza pairando como um manto pesado. Como tudo aquilo iria acabar? A única certeza que ele tinha era que os laços do passado não eram tão facilmente desfeitos. O milionário congelou, os olhos fixos em Alyssa, sua irmã, a mágoa e o amor colidindo dentro dele. Não, isso não pode ser verdade. Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. Mesmo em meio à confusão, as palavras dela ecoavam e o tempo parecia estagnar. A menininha, segurando o balão, piscou em confusão, como se o mundo ao redor tivesse perdido o foco. "Você não pode estar aqui!" gritou a mãe, a expressão de desespero transformando o seu rosto. "Alyssa, vocês estão procurando por você, tem muito a explicar." O homem robusto hesitou, a surpresa em seu olhar entrelaçando-se com a determinação. O assistente social, antes feroz como um leão, agora estava em silêncio, incapaz de quebrar a tensão palpável no ar. Alyssa olhou de volta, um jogo de emoções dançando em seus olhos. "Por que você não me procurou?" A dor em sua voz cortou o coração do milionário. "Eu esperei por você." Ele queria avançar, mas o peso da confusão o imobilizou. E antes que pudesse formular uma resposta, um grito
Estrondoso quebrou o silêncio, vindo do final do parque. Todos se viraram. No horizonte, nuvens escuras se formavam rapidamente, e um grupo de jovens, com semblantes violentos, apareceu, zunindo como abelhas irritadas. Eles estavam armados, suas intenções visíveis na maneira como se moviam. "Peguem a garota!" gritou um deles, apontando para Alyssa. O ambiente virou um campo de batalha. O milionário, ainda em choque, sentiu medo invadir seu corpo. "Corra!" gritou ele para Alyssa, que estava paralisada em horror. Sem pensar, ele a puxou para seu lado, mas a jovem também havia visto os homens. "Você não pode me levar!" gritou, já tomando uma posição defensiva. O milionário, atordoado, olhou para os outros até que um deles avançou em sua direção, a mão armada e o olhar letal. "Saia do caminho!" ele ordenou, a voz rouca e ameaçadora. O milionário sentiu uma onda de energia correr por seu corpo. Seu coração pulsava em desespero. "Ela é minha irmã!" Mas logo a brutalidade da situação começou a puxar o tapete sob seus pés. Os homens se deram conta do que estava acontecendo. Um milionário se preocupando com uma mendiga? O mundo tá de cabeça para baixo. Um deles zombou. Nesse momento, a mãe de Alyssa, em um ato de coragem, se jogou na frente da filha. "Deixem ela em paz! Levem-me, mas deixem ela!" A súplica carregava um peso insuportável, e a expressão de Alyssa se transformou em desespero. "Não, mãe!" A palavra ecoou como um grito cortante no vazio. Um silêncio profundo envolveu a cena, enquanto todos respiravam a tensão. O grupo de homens hesitou. Trocando olhares desconfiados entre si, o milionário sentiu uma raiva crescer dentro dele, mas não podia agir. Com Alyssa ao seu lado, a situação já era complexa. Foi então que, como um relâmpago iluminando a noite, uma figura familiar surgiu entre a multidão. Um dos jovens que antes se preparava para atacar parou abruptamente, a expressão se transformando em choque. "Brad?" A pergunta sussurrada de Alyssa quebrou o espaço. Ele era o filho que ela não sabia que tinha. Brad, um dos adolescentes, virou-se para o milionário. "Mãe, é você?" A revelação desdobrou-se sob a tensão. O riso da menininha e o balão desgrenhado no ar, parecendo à vista de todos, enquanto a batalha em torno deles se transformava em um campo de emoção. Mas antes que qualquer um pudesse processar tudo. Um segundo grupo de homens emergiu da escuridão, com insígnias policiais bem visíveis. O líder, um policial robusto, gritou: "Todos para o chão!" A sirene cortou o ar. A presença da polícia trouxe uma onda de confusão. "Quem são vocês?" gritou um dos agressores, tentando se esquivar. Mas a tensão era palpável. O milionário sentiu seu coração acelerar. Com as revelações a cada instante, ele percebeu que a estrutura que ele conhecia tinha se desmoronado. Mais homens encapuzados surgiram, e balas começaram a disparar. Alyssa gritou: "Cuidado!" E em um instante de pânico, o milionário a puxou para perto, protegendo-a com seu corpo. Uma intensa troca de tiros ecoou pelo parque, criando uma cacofonia de gritos e desespero. No meio da confusão, o milionário olhou para a mãe e viu seu rosto encolher de horror. A revelação de que Alyssa não era apenas uma mendiga, mas sua irmã, tocou em algo profundo dentro dele. Mas agora não havia tempo. Ele virou-se para Alyssa, seus olhos cheios de urgência. "Precisamos sair daqui!" Mas antes que eles pudessem dar um passo, um grito horrível cortou o ar. Alguém havia caído. O desespero tomou conta do milionário. O futuro se dissipava em meio ao caos sem fim. Ele não sabia se poderia salvá-los, e a dor se misturava com a realidade cruel. Com os tiros ecoando e a polícia fechando o cerco, o milionário percebeu que tudo o que achava saber sobre sua vida e seus relacionamentos estava prestes a desmoronar. Mas ainda havia uma pergunta que queimava em sua mente. Quem estava realmente por trás daquela emboscada? E, mais importante, seria possível salvar quem ele amava antes que fosse tarde demais? O milionário segurou Alyssa firmemente, o coração pulsando como um tambor. O caos ao redor parecia um pesadelo, mas ele precisava se manter focado.
Não se preocupe, eu vou te proteger, sussurrou, tentando transmitir uma coragem que ele mesmo não sentia. Mas a voz de Alyssa, cheia de pânico e determinação, cortou o ar. Não sou sua responsabilidade. Diga a ela que eu estou bem. Ela ficou de pé, o balão amarelo se agitando ao vento, refletindo a luz do sol que agora parecia um cruel contraste à escuridão que se aproximava. O grupo de jovens armados se aproximava, suas sombras ameaçadoras crescendo. O calor do dia foi substituído pelo medo que pairava, pesado como chumbo. É isso que você realmente quer, Alyssa? O milionário gritou, sua voz quase sendo engolida pela confusão. E então, em meio ao tumulto, outra voz ecoou, uma voz que o fez tremer. Alyssa, espera! Era Brad, o rapaz do grupo, que parecia ter dúvidas agora. O coração do milionário apertou. A situação estava cada vez mais confusa. Alyssa virou-se, olhos arregalados. Brad, como você? Antes que pudesse terminar a frase, os homens armados avançaram e, com um movimento rápido, o policial ao lado deles gritou para todos se afastarem. Todos para o chão. Isso é uma operação de resgate. A tensão aumentou. Uma confusão imensa tomou conta, como se os céus decidissem desabar em cima deles. E então aconteceu. Um dos jovens, descontrolado com a aproximação da polícia, sacou uma arma e disparou. O som do tiro ecoou como um trovão, e o tempo pareceu parar. O milionário viu a mãe de Alyssa saltar na frente da filha. A expressão de desespero em seu rosto, e a cena se desenrolou em câmera lenta. O impacto foi devastador. O corpo dela caiu, e o balão amarelo escapuliu das mãos de Alyssa, subindo para o céu como se quisesse se libertar daquela tragédia. Mãe! Os gritos de Alyssa cortaram o ar, agora cheios de uma dor que ele não conseguia suportar. O milionário sentiu a adrenalina ao tomar. Ele precisava agir, precisava proteger Alyssa, não importava o custo. Mas a verdade começou a surgir como uma onda indomável. Alyssa não era uma mendiga. Ela é minha irmã, e você não pode fazer isso. Brad gritou, sua voz agora mais forte, mais assertiva. O milionário olhou para o rapaz confuso. O que você quer dizer? A revelação o atingiu como um soco no estômago. Alyssa estava ali, presa entre seus dois mundos, entre aquele que a havia rejeitado e o que a abraçava com amor. As revelações vieram de qualquer jeito, e em meio ao tumulto, um novo grito ecoou. A verdade precisa vir à tona. Brad tornou a afirmar, seu olhar agora fixo em Alyssa. Alyssa hesitou, lágrimas escorrendo em seu rosto. Eu não sou só uma menina perdida. As palavras dela vibraram no ar, carregadas de um peso que todos sentiam. O milionário quase perdeu o equilíbrio. Ele se deu conta de que havia muito mais do que imaginava. Segredos que podiam mudar tudo. Mas o caos não parou. Com a polícia agora à frente, gritos e balas começaram a voar. O milionário, tomado pela urgência, puxou Alyssa mais perto. Nós não temos tempo, precisamos ir. E quando ele assegurou novamente, a verdade a respeito da família dele poderia ser arrastada pela correnteza de um destino cruel e inescapável. Mas e se? Murmura Alyssa, hesitando, seus olhos repletos de insegurança. O milionário olhou nos olhos dela, preenchidos com uma mistura de esperança e dúvida, enquanto o céu em cima deles escurecia. Não, agora não, precisamos sobreviver primeiro. Ele a puxou. Mas a mente dele pesava com o que estava prestes a acontecer. Onde estariam se não conseguissem escapar do desastre que se desenrolava diante deles? As sirenes zumbiam cada vez mais perto. Mas as verdadeiras questões ainda flutuavam no ar. O que exatamente um vínculo de sangue significava em meio ao caos? E será que a verdade que buscavam traria finalmente a paz que precisavam ou a separaria ainda mais? O milionário segurou Alyssa firmemente, o coração pulsando como um tambor. O caos ao redor parecia um pesadelo, mas ele precisava se manter focado. Não se preocupe, eu vou te proteger, sussurrou, tentando transmitir uma coragem que ele mesmo não sentia. A voz de Alyssa, cheia de pânico, cortou o ar. Não sou sua responsabilidade. Diga a ela que eu estou bem. Ela estava de pé, o balão amarelo agitando-se ao vento, refletindo a luz do sol, que agora parecia um cruel contraste à escuridão que se aproximava. Os homens armados se aproximavam,
suas sombras ameaçadoras crescendo. O calor do dia foi substituído pelo medo que pairava no ar. É isso que você realmente quer, Alyssa? O milionário gritou, sua voz quase sendo engolida pela confusão. E então, em meio ao tumulto, outra voz ecoou, uma voz que o fez temer. Alyssa, espera! Brad, o rapaz do grupo, parecia ter dúvidas agora. As emoções ferviam e o milionário percebeu que o tempo estava se esgotando. Brad, como você? Alyssa mal terminou a frase quando os homens armados avançaram. O policial mais próximo gritou para todos se afastarem. Todos para o chão. Isso é uma operação de resgate. A tensão aumentou e a atmosfera estava carregada com a imprevisibilidade do momento. Um deles, em desespero, disparou. O tiro ecoou como um trovão e o tempo pareceu parar. O milionário viu a mãe de Alyssa saltar na frente da filha. A expressão de desespero em seu rosto foi um instante devastador. O impacto a derrubou e o balão amarelo escapuliu das mãos de Alyssa, subindo para o céu, como se quisesse se libertar daquela tragédia. Mãe! Gritou Alyssa, seu lamento cortando o ar. E milionário sentiu seu corpo enrijecer. Ele precisava agir, mas a dor que o atingiu foi avassaladora. Não pode ser, murmurou, sem acreditar no que via. O caos se desenrolava ao redor, mas dentro de si havia uma tempestade. Alyssa, precisamos sair daqui. Ele puxou a irmã em direção a um lugar seguro. Mas antes que pudessem se mover, algo raro e assustador aconteceu. Uma rachadura ecoou, e a terra sob eles começou a tremer. Um tremor violento os lançou ao chão. O grupo de jovens e a polícia, juntos no momento de confusão, tropeçaram uns nos outros, a cena se desdobrando como um filme distorcido. Olhando em volta, o milionário percebeu o horror nos rostos. Porém, o que mais o deixou paralisado foi a visão de algo emergindo do chão. Uma porta antiga de metal enferrujado começou a se abrir lentamente, como se estivesse no limite de um mundo esquecido. Ao se escancarar, uma lufada de ar gélido atravessou o parque, trazendo consigo uma sensação de mistério e terror. O milionário não conseguia desviar o olhar daquela cena. Assim que a porta se abriu, uma figura encapuzada apareceu, sua forma indistinta emanando um poder desconhecido. É o tempo de vossas verdades. A voz ecoou como um trovão, estremecendo o chão sob eles. A figura apontou para Alyssa. O que está escondido deve ser revelado. Todos ficaram em silêncio, o sino da verdade soando em seus ouvidos. O milionário sentiu seu coração parar. A história que ele pensava conhecer, tudo o que havia construído ao longo dos anos, agora parecia uma ilusão. Alyssa começou a confusão em sua mente crescendo. O que isso significa? Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela olhou para a figura encapuzada, desapontada, como se tudo fizesse sentido. Você não sabia, não é? A voz dela estava carregada de dor e compreensão. Não sou apenas sua irmã. Eu sou a chave de tudo isso. A revelação pairou como uma nuvem de tempestade. O milionário estava em choque. O que você está dizendo? Você é apenas uma criança. Como pode ser a chave? Mas antes que pudesse processar a magnitude da frase, tudo ao seu redor se intensificou. Brad, que observava com uma expressão de desespero, sussurrou. Ela tem algo que todos nós buscamos, e agora pode ser tarde demais. O milionário sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. O que isso significava para ele? Alyssa não era apenas uma mendiga, mas envolvia segredos que poderiam destruir tudo o que ele acreditava. As sirenes se aproximavam, e o caos ia além do que sua mente poderia suportar. Não podemos ficar aqui. Os gritos misturados, a figura encapuzada ainda permanecia, como uma sombra que decidiria o destino deles. O futuro se tornava uma névoa de incerteza, e enquanto se preparavam para seguir, a única certeza era que tudo estava prestes a mudar. O que mais estaria oculto sob a superfície daquela criança? E será que todos eles sobreviveriam para descobrir? O milionário segurou Alyssa firmemente, o coração pulsando como um tambor. O caos ao redor parecia um pesadelo, mas ele precisava se manter focado. Não se preocupe, eu vou te proteger, sussurrou, tentando transmitir uma coragem que ele mesmo não sentia.
A voz de Alyssa, cheia de pânico, cortou o ar. Não sou sua responsabilidade. Diga a ela que eu estou bem. Ela estava de pé, o balão amarelo agitando-se ao vento, refletindo a luz do sol que agora parecia um cruel contraste à escuridão que se aproximava. Os homens armados se aproximavam, suas sombras ameaçadoras crescendo. O calor do dia foi substituído pelo medo que pairava no ar. É isso que você realmente quer, Alyssa? O milionário gritou, sua voz quase sendo engolida pela confusão. E então, em meio ao tumulto, outra voz ecoou. Uma voz que o fez tremer. Alyssa, espera! Brad, o rapaz do grupo, parecia ter dúvidas agora. As emoções ferviam, e o milionário percebeu que o tempo estava se esgotando. Brad, como você? Alyssa mal terminou a frase, quando os homens armados avançaram. O policial mais próximo gritou para todos se afastarem. Todos para o chão! Isso é uma operação de resgate! A tensão aumentou e a atmosfera estava carregada com a imprevisibilidade do momento. Um deles, em desespero, disparou. O tiro ecoou como um trovão e o tempo parecia parar. O milionário viu a mãe de Alyssa saltar na frente da filha. A expressão de desespero em seu rosto. Foi um instante devastador. O impacto a derrubou e o balão amarelo escapuliu das mãos de Alyssa, subindo para o céu, como se quisesse se libertar daquela tragédia. Mãe! Gritou Alyssa, seu lamento cortando o ar. O milionário sentiu seu corpo enrijecer. Ele precisava agir, mas a dor que o atingiu foi avassaladora. Não pode ser! Murmurou, sem acreditar no que via. O caos se desenrolava ao redor, mas dentro de si havia uma tempestade. Alyssa! Precisamos sair daqui! Ele puxou a irmã em direção a um lugar seguro, mas antes que pudessem se mover, algo raro e assustador aconteceu. Uma rachadura ecoou e a terra sob eles começou a tremer. Um tremor violento os lançou ao chão. O grupo de jovens e a polícia, juntos no momento de confusão, tropeçaram uns nos outros, a cena se desdobrando como um filme distorcido. Olhando em volta, o milionário percebeu o horror nos rostos. Porém, o que mais o deixou paralisado foi a visão de algo emergindo do chão. Uma porta antiga, de metal enferrujado, começou a se abrir lentamente, como se estivesse no limite de um mundo esquecido. Ao se escancarar, uma lufada de ar gélido atravessou o parque, trazendo consigo uma sensação de mistério e terror. O milionário não conseguia desviar o olhar daquela cena. Assim que a porta se abriu, uma figura encapuzada apareceu, sua forma indistinta, emanando um poder desconhecido. É o tempo de vossas verdades. A voz ecoou como um trovão, estremecendo o chão sob eles. A figura apontou para Alyssa. O que está escondido deve ser revelado. Todos ficaram em silêncio, o sino da verdade soando em seus ouvidos. O milionário sentiu seu coração parar. A história que ele pensava conhecer, tudo o que havia construído ao longo dos anos, agora parecia uma ilusão. Alyssa! Começou, a confusão em sua mente crescendo. O que isso significa? Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela olhou para a figura encapuzada, desapontada, como se tudo fizesse sentido. Você não sabia, não é? A voz dela estava carregada de dor e compreensão. Não sou apenas sua irmã, eu sou a chave de tudo isso. A revelação pairou como uma nuvem de tempestade. O milionário estava em choque. O que você está dizendo? Você é apenas uma criança. Como pode ser a chave? Mas antes que pudesse processar a magnitude da frase, a sensação de algo se partindo explodiu ao redor deles. Brad, agora em pé, olhou para a porta. Alyssa, não faça isso! Você não sabe o que a verdade pode provocar. O pavor em seus olhos fez o milionário se perguntar se havia algo oculto que ele não entendia. Uma tensão elétrica permeou o ar, enquanto Alyssa hesitava, a verdade se debatendo entre os três. Precisamos ir, agora! O milionário insistiu, mas o que se revelou deixou a realidade ainda mais distorcida. Alyssa olhou para o chão. Seu balão flutuou ao vento e, em um golpe de desespero, gritou. Você não entende. Essa verdade pode não apenas mudar nossas vidas, mas destruir quem somos. Então, como um imã trazendo tudo à tona,
o chão sob eles começou a se revelar, como se uma divisão se abrisse, e uma imagem começou a se formar. O passado, seus segredos e mentiras flutuavam diante deles, como sombras dançando na superfície da memória. O milionário, sem fôlego, viu a si mesmo em flashes do que poderia ter sido. Seus olhos se arregalaram. Não! Não! Isso não pode ser verdade! Ele gritou, a dor se espalhando em seu peito. O que era aquilo? Imagens distorcidas de famílias. Perda e desespero se entrelaçaram. Ele queria gritar, correr, mas a figura encapuzada levantou a mão. A escolha agora é sua, Alyssa. Aceite a verdade ou veja tudo desmoronar. Alyssa, em um misto de raiva e confusão, olhou para o milionário. Por que você nunca me procurou? A pergunta cortou como uma faca, cada palavra carregando um peso insuportável. Você tinha que saber, mesmo que a verdade. Machoque, e nesse momento a porta atrás da figura se fechou, cortando a possibilidade de um retorno. O milionário sentiu o chão se mover sob seus pés, e enquanto tudo girava, a única certeza que restava era um futuro resplandecente de incertezas e a revelação de que os laços de sangue podiam ser mais complicados do que imaginava. Agora vocês têm que escolher, a figura encapuzada gritou. E ao fazer isso, o parque se iluminou com uma luz ofuscante. Todos pararam, envolvidos por uma aura cósmica, e enquanto o caos se transformava em um clarão ofuscante, a única certeza que restava era que nada poderia ser como antes. O que estava prestes a acontecer mudaria a vida deles para sempre. O milionário segurou Alyssa firmemente, o coração pulsando como um tambor. O caos ao redor parecia um pesadelo. Mas ele precisava se manter focado. Não se preocupe, eu vou te proteger, sussurrou, tentando transmitir uma coragem que ele mesmo não sentia. A voz de Alyssa, cheia de pânico, cortou o ar. Não sou sua responsabilidade. Diga a ela que eu estou bem. Ela estava de pé, o balão amarelo agitando-se ao vento, refletindo a luz do sol que agora parecia um cruel contraste à escuridão que se aproximava. Os homens armados se aproximavam, suas sombras ameaçadoras crescendo. O calor do dia foi substituído pelo medo que pairava no ar. É isso que você realmente quer, Alyssa? O milionário gritou, sua voz quase sendo engolida pela confusão. E então, em meio ao tumulto, outra voz ecoou, uma voz que o fez tremer. Alyssa, espera! Brad. O rapaz do grupo parecia ter dúvidas agora. As emoções ferviam, e o milionário percebeu que o tempo estava se esgotando. Brad, como você? Alyssa mal terminou a frase quando os homens armados avançaram. O policial mais próximo gritou para todos se afastarem. Todos pro chão. Isso é uma operação de resgate. A tensão aumentou, e a atmosfera estava carregada com a imprevisibilidade do momento. Um deles, em desespero, disparou. O tiro ecoou como um trovão. E o tempo parecia parar. O milionário viu a mãe de Alyssa saltar na frente da filha, a expressão de desespero em seu rosto. Foi um instante devastador. O impacto a derrubou, e o balão amarelo escapuliu das mãos de Alyssa, subindo para o céu, como se quisesse se libertar daquela tragédia. Mãe! Gritou Alyssa. Seu lamento cortando o ar. O milionário sentiu seu corpo enrijecer. Ele precisava agir, mas a dor que o atingiu foi avassaladora. Não pode ser, murmurou, sem acreditar no que via. O caos se desenrolava ao redor, mas dentro de si havia uma tempestade. Alyssa, precisamos sair daqui. Ele puxou a irmã em direção a um lugar seguro. Mas antes que pudessem se mover, algo raro e assustador aconteceu. Uma rachadura ecoou, e a terra sob eles começou a tremer. O tremor violento os lançou ao chão. O grupo de jovens e a polícia, juntos no momento de confusão, tropeçaram uns nos outros, a cena se desdobrando como um filme distorcido. Olhando em volta, o milionário percebeu o horror nos rostos. Porém, o que mais o deixou paralisado foi a visão de algo emergindo do chão. Uma porta antiga, de metal enferrujado, começou a se abrir lentamente, como se estivesse no limite de um mundo esquecido. Ao se escancarar, uma lufada de ar gélido atravessou o parque, trazendo consigo uma sensação de mistério e terror. O milionário não conseguia desviar o olhar daquela cena.
Assim que a porta se abriu, uma figura encapuzada apareceu, sua forma indistinta, emanando um poder desconhecido. É o tempo de vossas verdades. A voz ecoou como um trovão, estremecendo o chão sob eles. A figura apontou para Alyssa. O que está escondido deve ser revelado. Todos ficaram em silêncio, o sino da verdade soando em seus ouvidos. O milionário sentiu seu coração parar. A história que ele pensava conhecer, tudo o que havia construído ao longo dos anos, agora parecia uma ilusão. Alyssa começou, a confusão em sua mente crescendo. O que isso significa? Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela olhou para a figura encapuzada, desapontada. Você não sabia, não é? A voz dela estava carregada de dor e compreensão. Não sou apenas sua irmã, eu sou a chave de tudo isso. As palavras dela pairaram no ar com uma força devastadora. Alyssa não apenas revelaram um segredo, mas acionaram um botão que poderia detonar tudo. O milionário, em choque, não conseguia processar. Como você pode ser a chave? O que você está tentando me dizer? Nesse momento, a figura encapuzada levantou a mão, interrompendo a conversa. Assim que fez isso, uma luz intensa começou a brilhar ao redor deles. Era quente e acolhedora, mas de alguma forma, ao mesmo tempo, ameaçadora. Preparem-se, a verdade sempre vem com consequências. Um barulho ensurdecedor irrompeu da abertura da porta. O chão começou a rachar mais, e de repente, a terra partiu com um ruído estrondoso. O milionário agarrou Alyssa, e o pânico explodiu. Em meio ao tumulto, a figura encapuzada desapareceu, mas não sem antes pronunciar as palavras que mudariam tudo. Vocês não são quem pensam que são. O que vocês pensaram ser a realidade é uma construção de mentiras. Alyssa, entre lágrimas, hesitou. Do que você está falando? O milionário estava confuso, seu cérebro lutando para reunir todas as peças. E então, a última bomba caiu. Vocês dois são filhos da mesma mãe, mas não do mesmo pai. A verdade é que seu pai não é quem você sempre acreditou ser. E Alyssa, você tem um poder que precisará desvelar para sobreviver. E um silêncio pesado invadiu o ar após essas declarações. O sentido daquelas palavras era como uma faca atravessando seu estômago. O milionário olhou para Alyssa, um verdadeiro nó se formando na garganta. Isso não faz sentido. Você está dizendo que eu não sou seu irmão? Ela não respondeu, seus olhos cheios de desespero. Uma criatura do pânico crescia no coração dele, enquanto cada palavra da figura ecoava em sua mente. Quem realmente era ele? O que era real? E naquele instante, enquanto a terra continuava a abrir-se sob seus pés e a porta continuava a emanar uma luz sobrenatural, uma nova revolução de sentimentos varreu tudo. O futuro deles não era apenas incerto, era um labirinto de verdades que agora precisavam ser enfrentadas. E no fundo de suas almas, eles sabiam que a batalha estava apenas começando. O milionário segurou Alyssa firmemente, o coração pulsando como um tambor. O caos ao redor parecia um pesadelo, mas ele precisava se manter focado. Não se preocupe, eu vou te proteger, sussurrou, tentando transmitir uma coragem que ele mesmo não sentia. A voz de Alyssa, cheia de pânico, cortou o ar. Não sou sua responsabilidade. Diga a ela que eu estou bem. Ela estava de pé, o balão amarelo agitando-se ao vento, refletindo a luz do sol, que agora parecia um cruel contraste à escuridão que se aproximava. Os homens armados se aproximavam, suas sombras ameaçadoras crescendo. O calor do dia foi substituído pelo medo que pairava no ar. É isso que você realmente quer? Alyssa! O milionário gritou, sua voz quase sendo engolida pela confusão. E então, em meio ao tumulto, outra voz ecoou. Uma voz que o fez tremer. Alyssa, espera! Brad, o rapaz do grupo, parecia ter dúvidas agora. As emoções ferviam, e o milionário percebeu que o tempo estava se esgotando. Brad, como você? Alyssa mal terminou a frase quando os homens armados avançaram. O policial mais próximo gritou para todos se afastarem. Todos pro chão. Isso é uma operação de resgate. A tensão aumentou e a atmosfera estava carregada com a imprevisibilidade do momento. Um deles, em desespero, disparou. O tiro ecoou como um trovão,
e o tempo parecia parar. O milionário viu a mãe de Alissa saltar na frente da filha, a expressão de desespero em seu rosto. Foi um instante devastador. O impacto a derrubou e o balão amarelo escapuliu das mãos de Alissa, subindo para o céu, como se quisesse se libertar daquela tragédia. "Mãe!" gritou Alissa, seu lamento cortando o ar. O milionário sentiu seu corpo enrijecer. Ele precisava agir, mas a dor que o atingiu foi avassaladora. "Não pode ser", murmurou, sem acreditar no que via. O caos se desenrolava ao redor, mas dentro de si havia uma tempestade. "Alissa, precisamos sair daqui." Ele puxou a irmã em direção a um lugar seguro, mas antes que pudessem se mover, algo raro e assustador aconteceu. Uma rachadura ecoou e a terra sob eles começou a tremer. Um tremor violento os lançou ao chão. O grupo de jovens e a polícia, juntos no momento de confusão, tropeçaram uns nos outros. A cena se desdobrando como um filme distorcido. Olhando em volta, o milionário percebeu o horror nos rostos. Porém, o que mais o deixou paralisado foi a visão de algo emergindo do chão. Uma porta antiga, de metal enferrujado, começou a se abrir lentamente, como se estivesse no limite de um mundo esquecido. Ao se escancarar, uma lufada de ar gélido atravessou o parque, trazendo consigo uma sensação de mistério e terror. O milionário não conseguia desviar o olhar daquela cena. Assim que a porta se abriu, uma figura encapuzada apareceu, sua forma indistinta emanando um poder desconhecido. "É o tempo de vossas verdades." A voz ecoou como um trovão, estremecendo o chão sob eles. A figura apontou para Alissa. "O que está escondido deve ser revelado." Todos ficaram em silêncio. O sino da verdade soando em seus ouvidos. O milionário sentiu seu coração parar. A história que ele pensou. Uma guerra antiga. Uma disputa de poder que nem você, nem eu compreendemos completamente. Ele ficou paralisado, tentando entender. Wellington e Catarina, eles nunca me contaram nada disso. A indignação e a confusão se misturaram. Como assim existia uma família secreta? Por que não o avisaram? Uma sensação de traição começou a crescer dentro dele. Na verdade, talvez você nunca tenha realmente conhecido seus pais. A figura encapuzada interveio, sua voz cortante. "Porque eles esconderam verdades sobre quem vocês são." Então, apontou para o balão, que agora flutuava imperturbável. O balão é um símbolo. Uma vez que você aceitar a realidade, ele revelará o que realmente somos. Mas isso traz consequências. Você pode ter que escolher entre dois mundos. O terror tomou conta de Milton. O que isso significava? O que? Ele teria que sacrificar? E como a vida dele seria afetada por essa nova verdade? Uma onda de emoções se espalhou. Medo, angústia, confusão, todas se entrelaçando. "Milton, não posso perder você. Não podemos deixar isso acontecer." A voz de Alissa tremia e lágrimas escorriam por seu rosto. A conexão deles era forte, mas agora parecia que o destino os estava dividindo. Mas e se essa chave realmente abrir a porta para um novo mundo? O milionário lançou essa pergunta à figura encapuzada, sua voz hesitante, mas firme. O peso do que estava em jogo era imenso. Ele estava prestes a aceitar um fardo que poderia mudar tudo. As sirenes soavam mais alto e o balão parecia pulsar com uma luz própria, como se estivesse esperando pela decisão deles. E nesse instante, uma nova explosão de energia irrompeu da porta. Tudo tremeu novamente e a verdadeira natureza da batalha que se aproximava revelava-se, como uma tempestade prestes a desabrochar. O futuro estava prestes a ser reescrito, e o que começara como uma tentativa de resgatar uma vida, agora era um chamado para a verdadeira guerra que viria. E cada escolha contaria, e cada momento poderia mudá-los para sempre. O que faria Milton? E como Alissa se encaixava nesse quebra-cabeças? O tempo se esgotava, e o destino os aguardava com promessa e perigo. O milionário segurou Alissa com força, o coração acelerado. O caos ao redor era um turbilhão de gritos e movimentos bruscos.
Fique perto de mim, ele disse. Mas, na verdade, a insegurança tomava conta dele. Como poderiam escapar daquela situação horripilante? A dor e o medo eram palpáveis, quase físico, assim como a incerteza do que viria a seguir. A porta antiga continuava aberta, emanando uma luz que os chamava, mas também oferecia um aviso. Eles tiveram que decidir rapidamente, enfrentar as verdades que os esperavam ou permanecer na ilusão, na dor do que já conheciam. Alissa olhou para o milionário, seus olhos brilhando com lágrimas. Eu não quero perder você. Ela apertou sua mão com força, como se essa conexão pudesse afastar o perigo. Nem eu, Alissa. Eu prometo que vou te proteger. Ele tentou sorrir, mas mal conseguia respirar. A verdade era que eles estavam em um beco sem saída, e cada opção parecia um abismo. A figura encapuzada retornou sob a luz da porta, o rosto oculto perdendo qualquer semblante. Humano, a hora da escolha chegou. Aceitem a verdade ou voltem a viver na sombra. Os homens armados se moviam pelo parque, mas a tensão estava em um nível que transcendia a presença deles. Nosso mundo está em jogo, a figura disse, e a voz ecoou como um trovão. Os corações de todos ali pulsavam como um só. Mas sigam em frente, e algo muito maior será revelado. Não podemos hesitar. O milionário olhou para Alissa e viu determinação em seu olhar. Algo que talvez ele tivesse perdido. Vamos juntos, como irmãos. E então, com um passo à frente, ele arrastou Alissa para dentro da luz. O ambiente ao redor se iluminou e girou, como se o tempo estivesse se desenrolando em um novelo. Uma lufada de ar fresco os envolveu, levando, embora o medo e as inseguranças. Eles estavam em um espaço diferente, onde a luz o preenchia e as sombras desapareciam. No centro, um espelho refletia figuras distorcidas de seus passados, como se cada um fosse confrontado com suas verdades mais profundas e aterrorizantes. Alissa, você está preparada? O milionário perguntou, sentindo a ansiedade encalacrar seu peito. Ela apenas respondeu com um aceno, o olhar firme. Precisavam enfrentar o que quer que fosse. A figura encapuzada começou a dissipar-se, como fumaça ao vento, mas antes que desaparecesse completamente, disse, a escolha de vocês mudará o destino. Não esqueçam que o amor é o poder mais forte e é o que realmente verdadeiramente une. Uma onda de energia pulsou entre eles, e a verdade os envolveu. O espelho mostrou a história que tinham. Tudo o que odiavam e amavam. Cada lágrima, cada riso, cada momento tinha seu significado. O milionário se lembrou de sua infância, da alegria de um balão, que agora estava flutuando longe, mas que os guiava. E ali, em meio a tudo, ele sentiu um laço forte. Não era só entre irmãos, mas entre todos que viviam na dor e na esperança. As figuras distorcidas foram se tornando claras, mostrando o que cada um realmente representava. Ele e Alissa eram parte de tudo isso, partes que se complementavam, e a verdade sobre seu passado podia finalmente ser a luz que iluminava o futuro. Eles não precisavam se perder nas sombras, podiam caminhar os dois juntos. E assim, com um último olhar para o espelho, o milionário e Alissa deram um passo em frente, prontos para enfrentar a vida e qualquer adversidade que viria. A luz os envolveu novamente, e eles sentiram uma liberdade indescritível. Mas a história não termina aqui. Agora, querido leitor, você tem o poder de ajudar essa narrativa a continuar. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais histórias assim cheguem a você. Não hesite, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E claro, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer.